São emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite, amigos da RCT, está iniciando mais um Esporte na TV, nesta quarta-feira aqui com muito futebol, falando, com ele sempre acadêmico, o nosso professor Jober Teixeira Júnior. Você já estava com saudade dele, eu também. Muito boa noite, Jober, e obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Moreno, boa noite àqueles que nos assistem nesse momento. É sempre um prazer reiterado vir aqui, bater um papo sobre futebol, afinal é a nossa vida, né? Exatamente. E começando então pela base, os meninos aí que sonham em um dia se tornar profissionais. Pela categoria juvenil, o Estância Velha foi até a morada dos Quero-Queros em Alvorada e perdeu por 4-0 para o Internacional. Já na última sexta-feira, esse mesmo confronto havia acontecido e o Estância tinha levado 2-0 do Inter, hoje nova derrota. O Inter aí líder absoluto da chave metropolitana A com 15 pontos ganhos. O Guarani de Camaquã tem 7 na sequência e o Estância Velha 5 pontos em terceiro lugar. Hoje estaria classificado, já que a tabela do Juvenil B, o regulamento diz que os 3 primeiros colocados das 5 chaves se classificam à próxima fase, bem como os 4 melhores quartos colocados. Ou seja, o Estância aí com boas chances de classificação à próxima fase dessa competição, que será disputada após a Copa do Mundo. Já pela categoria Júnior, que tem um regulamento idêntico ao Gauchão Série A, com as equipes jogando em turno único, todas contra todas, o Canoas acabou fazendo hoje sua despedida da competição, perdeu para o Novo Hamburgo por 4-1 lá no Estádio do Vale, não se classificou o Canoas à próxima fase, já o Novo Hamburgo sim, se classificou em segundo lugar, temos já os 8 classificados definidos, A grande dúvida era quem ficaria com a primeira posição da chave A, Internacional ou Juventude. O time da Serra tinha vantagem, no entanto hoje foi até o Cristo Rei e empatou com o Aimoré em 1-1 e acabou perdendo a primeira colocação para o Inter, que foi até Lajeado e venceu o Lajadense por 4-0. O Lajadense que, quarto colocado do Grupo A, será o adversário do Grêmio, primeiro colocado do Grupo B. O Grêmio que fez 43 pontos em 45 possíveis. Uma campanha bastante surpreendente, 14 vitórias, apenas um empate. O Grêmio, líder absoluto, decidirá sempre em casa nas próximas fases, caso avance. Jober Teixeira Júnior, competição júnior aí, a mais próxima do profissional, mostrando aí o Grêmio despontando como favorito. Isso é a prova evidente, o quanto o trabalho realizado nas categorias de base começa a surtir efeito, e Grêmio e Internacional, e esta rivalidade, ela existe desde a formação da base, lá do sub-10, se nós pudéssemos chamar assim, formando atletas, aprimorando, qualificando, lapidando e colocando no mercado, não só para a equipe profissional, mas para o futebol como um todo, no seu conjunto, no seu contexto, jogadores de alta qualidade que vão suprir deficiências que existem no momento e que existirão sempre. Afinal, futebol, Moreno, é um esporte muito difícil e se sabe que lá na base, onde entra no funil 10 mil, lá na ponta desse funil, lá na boquinha do funil, saem 3, 4, 5 jogadores. Isto é a tônica e assim funciona o esporte de alto rendimento. Não existe nenhuma novidade. As pessoas tendem a sempre fazer uma crítica. O Grêmio mostra nesse momento o quanto é importante a questão da formação. Aquilo que o Internacional também faz. E esta rivalidade, essa disputa sempre está presente. Agora, o mais importante é a formação. O trabalho de base é que vai qualificar. Quantos jogadores nós não temos mais aqui jogando no futebol brasileiro, nem no futebol gaúcho, que são oriundos da dupla Grenal, mas pela qualidade e pela formação em excesso desses valores, terminam não ficando aqui, mas surtindo grande efeito financeiro, pecuniário, para a dupla Grenal resolver os seus problemas do dia a dia.
A competição aí promete ser bastante emocionante mais uma vez. Campeonato Gaúcho Júnior cada vez mais disputado, com o Grêmio Internacional e, claro, o Juventude, atual campeão, que ano passado venceu o Inter lá em Alvorada, a casa da base do Internacional. Bom, de competições de base era isso, né? Juvenil B, a Estância jogou, o Canoas teve seu jogo transferido para o dia 31, mas antes, dia 25, jogará pela outra rodada contra o Grêmio no campo do Rio Grande, o Canoas comandado aí pelo Fabrício Souza. Já o Estância Velha aí também volta a jogar só daqui 14 dias. As duas equipes canoenses aí disputando o juvenil. A única representante no júnior já está fora, que é o Canoas, né? E aguarda aí o pós-Copa para definir. Deve jogar a Copinha, tanto o Estância como o Canoas de juniores. O Estância já é certo, o Canoas quase certo, ainda faltam definir alguns ajustes. Também é possível que Canoas e Estância disputem a Copinha profissional, naquela, né, que a dupla Grenal utiliza seu time B, competição bastante atrativa também no segundo semestre, envolvendo aí as equipes das 3 divisões do Rio Grande do Sul. Falando em 3 divisões, né, hoje pela Terceirona, o Estância Velha foi até Bagé e empatou com o Grêmio Bagé em 1-1. Vencia o jogo por 1-0 até os 50 minutos da segunda etapa, pois no primeiro tempo o William Campos fez de pênalti aos 24 minutos o gol da equipe canoense. No entanto, no segundo tempo, o jogo bastante conturbado, com expulsões de ambas as partes, muita reclamação do lado de fora do campo, gandulas, enfim, até invadindo o campo e agredindo os jogadores, conforme relato do técnico Bruno Simon, atos racistas até do lado de fora ocorrendo, segundo o treinador do Estância, que, segundo ele, relatou ao árbitro a questão, mas o juiz da partida disse que nada poderia fazer, porque não tinha prova concreta do ato, e também reclamação da comissão técnica de que teria sido agredida pela Brigada Militar. Mas fora a questão extracampo, o Estância acabou cedendo o empate aos 50 minutos e deixando escapar aí uma vitória que seria importantíssima, mas o empate não deixa de ser um bom resultado, né, Jobé? Deixa a equipe do Estância na liderança da competição, juntamente com o São Gabriel. Vai fazer esse jogo, um jogo de 6 pontos posteriormente, complicado. O jogo lá em São Gabriel, se sabe o quanto é duro vencer a equipe da casa, principalmente nos seus domínios. Agora, o importante é que nós entendamos, e a gente estava conversando isso antes de iniciar o programa, o quanto é importante uma equipe de formação dentro de um município, principalmente Canoas, que sempre foi um celeiro de muitos jogadores de futebol para a dupla Grenal. O passado comprova esses fatos, mas a cidade de Canoas começar a ser um polo de revelação de atletas para as grandes equipes. Não que Canoas não possa ter uma grande equipe, mas se sabe que equipes não se fazem do dia para a noite. Futebol é feito através da comunidade, da influência da comunidade, tem que nascer no seio da sociedade. Bom, e aí nós temos grandes equipes já dentro do estado que jamais deixarão de existir. Mas Canoas, pela sua proximidade com Porto Alegre, por tudo que Canoas representa, quem sabe não está aí, Moreno, na figura do Estância e do próprio esporte, do Canoas Esporte Clube, a possibilidade de ser duas equipes formadoras e reveladoras de grandes talentos. Então eu diria que este pontapé inicial, que a equipe do Estância está dentro da competição, vai trazer frutos maravilhosos num futuro muito próximo, mas muito próximo mesmo, porque o Estância, pela tradição como uma equipe futebolística na cidade, um esporte amador, agora começa a buscar novos horizontes, quem sabe um profissionalismo muito maior, desde que consiga essas conquistas dentro da competição. Quem sabe o ano que vem não estará o Estância disputando a famosa segundona do futebol gaúcho, que já elevou tantas equipes a disputarem o campeonato da primeira divisão de profissionais. O caminho, né? O caminho está sendo traçado. A gente torce muito para que o Estância obtenha sucesso aí nessa reta final do segundo turno da Terceirona, onde realmente parece que a equipe se ajeitou. No primeiro turno ainda, né, iniciando como profissional, a desconfiança de todos, né? A gente sabe que enquanto a primeira vitória não viesse, isso seria bastante difícil de tratar no vestiário, mas enfim, o clube se estruturou bem, agora vem de 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos invicto, isso acaba sendo importante também para o jogador dentro de campo entrar com mais tranquilidade. Para esse jogo importantíssimo, o penúltimo do Estância nessa segunda fase da competição, sábado, 16 horas, contra a equipe do São Gabriel, lá no Silvio Farias, estádio lá da terra dos Marechais,
em São Gabriel, que divide a liderança, né, com o Estância, com 7 pontos ganhos até aqui nesta chave A. Hoje, o adversário do Estância nas quartas de final, e caso o Estância passe, né, seria a equipe do Três Passos. Uma viagem bastante longa que o Estância teria de fazer, no entanto, decidiria o jogo em seus domínios lá em Encantado. O que dá para esperar aí dessas duas últimas rodadas? O Estância jogando fora de casa contra São Gabriel, como tu citaste, né? Depois pega o Guarani de Bagé em casa. Acho que com mais 3 pontinhos, o Estância garante a classificação, né, Gilberto? O futebol e a matemática estão presentes e são duas paralelas que sempre vão correr juntas, né? O futebol não vive sem a matemática. O Estância tem essa possibilidade de buscar essa pontuação no jogo sobre o seu domínio, mas isso não foge, Moreno, a possibilidade também de, quem sabe, voltar com um empate lá de São Gabriel. Difícil? Bom, o futebol é feito exatamente de oportunidade. Você tem a oportunidade, não converte, o adversário tem a oportunidade, faz, muitas vezes o número de oportunidades para aquele que não converteu é maior do que aquele que converteu. E o resultado é a conversão. Então, a equipe do Estância, parece óbvio que a gente está falando, mas nós vemos tantas partidas de futebol ao longo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, que equipes de nome muitas vezes não conseguem sobrepujar o seu adversário e terminam até perdendo jogos importantes e buscando até, quem sabe, uma possível desclassificação dentro da competição. Então, futebol e Lambari são dois exemplos que são sempre usados para mostrar o quanto a praticidade da coisa acontece. O jogo é jogado e o Lambari é pescado, ou seja, tem que ir lá fazer. Então, o Estância tem possibilidade, sim, de buscar esses 3 pontos. Quem sabe, arrancando esse empate lá em São Gabriel, não sirva de um elemento motivador para buscar uma vitória jogando lá na cidade de São Gabriel. Não, o jogo em casa. Em Encantado. Né? Quem sabe não será ali a grande redenção e a equipe do Estância busca a sua classificação. Perfeito. E nessa questão aí de oportunidades de gol, o pessoal lá da Rádio Clube de Bagé se lamentando, né? Perguntando até o técnico Chicão do Grêmio Bagé. Pô, o Bagé teve 50 situações de gol, o goleiro Eliandro nunca viu tanta bola na frente dele e acabou quase perdendo o jogo para uma equipe como o Estância, que não teve nenhum chute durante a partida. O único chute a gol realmente do Estância, e é verdade, foi o do William Campos cobrando pênalti, né? Após um pênalti na primeira etapa, e como tu falaste, né? O Estância teve a chance de marcar, fez seu golzinho e por pouco não saiu vencedora, né? Isso é o futebol, é a oportunidade do momento. Não adianta ter volume. Tem 25 escanteios a seu favor, tem 52 finalizações e perdeu o jogo por 1-0 para o adversário que só teve uma. Então, é questão de competência, não é simplesmente de finalização, competência da finalização. E aí é que entra, Moreno, exatamente a questão da qualificação do jogador. Fundamentação, trabalho de fundamentação. E eu aproveito esse gancho que tu deixas aqui agora para falar exatamente desse projeto que o Internacional tem de agora o termo deu um branco, aprimoramento, né, dos atletas da categoria de base, iniciando lá na sub-10 e terminando na sub-23. Esse aprimoramento nasceu lá com Vitório Pífero há 10 anos atrás, quando o Vitório era o vice-presidente e colocou o Ortiz para coordenar esse trabalho lá no Internacional. O Ortiz que vinha do futebol de salão internacional extinto, e o Ortiz iniciou esse projeto juntamente com o Dorinho, com outros jogadores profissionais do Internacional do passado, que terminaram servindo de esteio para a formação desses jogadores. Então é este trabalho da base que agora o Grêmio também começa a implantar através de um outro projeto, mas que visa exatamente a mesma coisa, qualificar o jogador. Então é isto que dá realmente a diferença dentro do jogo. A diferença é a qualidade do jogador, mas daquele trabalho da base, aquilo que ele realizou lá atrás. Os fundamentos do jogo, eles são indispensáveis para que exista jogo. E a gente vê tanto jogador profissional no futebol brasileiro que carece de um trabalho
passado e que hoje reflete nas suas execuções dentro de campo. Perfeito. Tanto a prova disso que o Grêmio foi buscar no Internacional os profissionais hoje, coordenam a base. O exemplo é o Diego Cabreira e também o técnico André Jardini da equipe Sub-20. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala de dupla Grenal, né? Fala mais aí das equipes profissionais da dupla Internacional que tem jogo hoje à noite. Até daqui a pouquinho. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em família em 2 séries de grande sucesso. As aventuras da família Walton. Você pode ir buscar. Eu vou com eles para casa. E o dia a dia da família Ingalls em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia for Grandes Aventuras. Chips. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos com o Esporte na TV, programa que tem o apoio da Coca Esportes Assessoria em Comunicação. Digita lá www.coca.com.br e voltamos para falar de dupla Grenal. Primeiro falando do Grêmio, né? O Grêmio que não joga nesse meio de semana, aguarda o jogo com o Fluminense aí pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro na Arena, 16 horas, jogo de domingo. O Grêmio que pode ter o retorno do Rodolfo à zaga e também tem essa semana voltando aos treinos, ele que não deve estar apto a jogar ainda, mas já está treinando com bola, o Kleber Gladiador. Jober, um jogador quando para por muito tempo, assim como é o caso do Kleber, né? Aí desde março parado, e vê jogadores jovens entrando em seu lugar, como o caso do Luan, Dudu, até porque não, entrando bem no time, vamos dizer assim, o Kleber foi até meio que esquecido. Como é que fica a motivação desse jogador? Onde ele tem que encontrar forças aí para entrar no time de novo? Aí vai entrar muito a superação da maturidade, né? Aquilo que ele já viveu, as experiências passadas, a pressão dentro do futebol, ela é eminente, né? Quem não conhece futebol tem que primeiro conhecer pressão. Falar de futebol e não botar o pé lá no gramado, sentir o que é a pressão, o rugido da torcida, a vaia muitas vezes contra a sua pessoa, isso tudo pesa na carreira do jogador, mas isso dá experiência de vida. Ora, o Kleber
pela qualidade dele, por tudo que ele já vivenciou no futebol, certamente vai buscar motivação naquele trabalho que já foi desenvolvido na sua vida profissional para tentar superar essas adversidades. Mas não podemos esquecer que um Dudu, na qualidade e na exuberância que ele tem dentro do campo, pela sua qualidade técnica, pela sua ousadia, pela sua jovialidade, por tudo aquilo que ele representa hoje para o futebol gaúcho, é um grande desafio para um jogador do quilate do Gladiador. Buscar uma superação nesse momento não é uma tarefa fácil, agora nada impossível. Bom, o futebol é feito de sombra, né, Moreno? Se tu joga sem ter ninguém que faça sombra para ser colocado em qualquer momento no teu lugar, é uma coisa. Quando tu tens jogadores de qualidade, a coisa se torna um pouco diferente. Isso é o profissionalismo. Mas é que eu te pergunto, o Kleber, até pelo porte físico que ele tem e a característica que ele vem apresentando nos últimos anos, né, um jogador mais de trombada, de dividida, ele não poderia ser até uma sombra, já devido ao que tu citaste, eu citei também, de ter jogadores muito rápidos e que vêm bem pelas pontas, como é o caso do Luan, que caiu um pouquinho, mas deve retornar ao seu bom futebol, deve retomar seu bom futebol assim que ele estiver bem seguro da mão, que ele acabou quebrando, né? O Luan e Dudu ali firmes pelas pontas. Ele não poderia ser uma sombra até para o Barcos, jogar dentro da área o Kleber Gladiador? Até poderia, até porque o Barcos não tem apresentado um grande rendimento e nós não vamos usar simplesmente o fato de que o Barcos fez 2 gols contra a Chapecoense, porque eu diria que o jogo da Chapecoense, respeitando a questão do clube dentro da competição, mas o Chapecoense mostrou porque hoje está na zona de rebaixamento, mesmo jogando lá no Índio Condá, que agora o grande nome é chamar de Arena Condá, né? Que não é, né, professor? E nada a ver com a Arena Condá, mas o famoso estádio Índio Condá, com toda a torcida a seu favor, a equipe do Chapecoense com um rendimento péssimo, né? Péssimo. O Grêmio dominou e os 2-0 é muito pouco para o volume de jogo que o Grêmio apresentou. Então, não vamos usar esses 2 gols para tirar a responsabilidade de um atacante que deveria ter muito mais gols dentro da competição. E poderia ser, sim, uma alternativa. Agora, tudo está na cabeça do treinador. Como o futebol é difícil, quando se está fora, se dá vários palpites, se escala a equipe, se coloca, se tira jogadores. Quando se vive o dia a dia, se tem uma realidade diferente e que muitas vezes não pode ser revelada à imprensa e o grande público jamais conhecerá a verdadeira verdade, uma redundância, mas esta é a posição que se coloca no momento. Então, eu diria, possibilidade existe sim. Poderia ser tranquilamente, até porque um centroavante, um atacante trombador dentro da área, nos reporta ao passado da dupla Grenal, quando o Internacional tinha a figura do Cláudio Almírio e o Grêmio do Alcindo, jogadores trombadores, mas com habilidade, que rompiam a área adversária, enfrentavam os zagueiros e iam para cima do gol adversário. Está desaparecendo isso do futebol. Será que é um benefício só essa questão da técnica? Não sei. Técnica é importante, mas muitas vezes a força física, a imposição física se faz necessário num jogo de contato como é o futebol. Olha, eu não sei não, mas eu acho que seria uma boa experiência colocar o Kleber ali dentro da área, mais solto, né? Não vindo buscar o jogo como ele era obrigado a fazer com o Renato Portaluppi, o que acabava prejudicando bastante seu futebol, mas sendo municiado ali por jogadores rápidos como o Luan, o Dudu, até mesmo o Rodriguinho, que vem jogando aí no time titular, seria bastante interessante pelo menos testar essa alternativa daqui a uns jogos. Quem sabe não o Anderson Moreira faça realmente um teste assim. Mas o outro clube aqui de Porto Alegre, o Internacional, tem um jogo decisivo hoje à noite. Jogo que muita gente dá como jogado contra a equipe do Cuiabá. O Inter teve bastante dificuldades lá na Arena Pantanal, empatou em 1-1 no finalzinho, por pouco não perdeu aquela partida. E hoje, meio contra o Cuiabá, muito se disse durante o dia que o Cuiabá poderia utilizar um time misto, mas o técnico Luciano Dias, ex-zagueiro do Grêmio, desmentiu essa informação, disse que vai com força máxima para tentar surpreender o Inter aí no novo Beira-Rio. Gilberto Teixeira Júnior, eu gosto de te provocar. O jogo hoje está jogado? O Internacional já ganhou, já está na próxima fase? Mas é claro que não. Tendência é uma coisa. A tendência indicava que o Internacional iria golear o Cuiabá. Essa era a tendência.
E o que se viu lá em Cuiabá? Uma equipe retraída, uma equipe jogando no contra-ataque, jogando no erro do adversário, fez o primeiro gol e colocou o Internacional naquela famosa sinuca de bico. O Internacional, se não faz aquele gol providencial no finalzinho do jogo, iria amargar uma derrota que aí sim, para hoje, seriam situações bem diferentes das que poderão ser apresentadas. Não existe jogo jogado, Moreno. Futebol tem que ser jogado no momento. Essa questão de preferência, primazia, e o jogo já está ganho, e é goleada, e vamos tocar o... Isso é conversa de torcedor, e o torcedor sempre é passional. Agora, a nós não compete isso. A nós compete fazermos uma análise das possibilidades reais. O adversário se retranca, cria uma dificuldade para quem ataca. Ora, se ele se retranca, mas num determinado momento ele tem a posse de bola, ele pode criar uma situação de gol. Nós vimos isso num jogo entre o Brasil de Pelotas e o Internacional na inauguração do Beira-Rio. O Brasil de Pelotas, em 2 arrancadas de contra-ataque, perdeu 2 gols vivos que poderiam ser ali a grande derrocada do Internacional no Campeonato Gaúcho. Ora, eu não diria que o jogo está jogado, e o Luciano, por tudo que eu conheço dele, um grande amigo do passado, grande jogador de futebol do Grêmio, tenho certeza absoluta que vai preparar alguma boa para o Internacional hoje à noite, hein? É verdade, jogo aí que pode se tornar perigoso caso o Internacional entre achando que já ganhou a partida. Mas para encerrar o Esporte na TV, falando de futebol internacional, hoje tivemos a final da Liga Europa entre a equipe do Sevilha e o Benfica de Portugal, o jogo acontecendo em Turim, na Itália. 120 minutos de bola rolando, 0-0, decisão foi para os pênaltis, e aí o time do Sevilha da Espanha acabou conquistando o título. O Benfica desperdiçou 2 oportunidades de gol, né? 2 cobranças, uma o goleiro defendeu, a outra foi para fora. Então Sevilha aí, campeão da Liga Europa, a antiga Copa da UEFA. E Libertadores da América, temos hoje definição de 2 semifinalistas. Jogo já iniciando neste momento, a equipe do Nacional do Paraguai tentando aí, contra o Arsenal de Sarandi da Argentina, conquistar uma vaga na semifinal. E às 10 horas, né, o grande jogo tão esperado do Cruzeiro contra o São Lourenço de Almagro. Primeiro jogo 1-0 para o São Lourenço lá na Argentina. Cruzeiro tentando fazer o que o Grêmio não conseguiu na semana passada, reverter a vantagem de 1 gol para o adversário. Algum palpite para esse jogo entre Cruzeiro e São Lourenço? É complicado. O Cruzeiro, que vem psicologicamente de uma derrota no grande clássico para o Atlético Mineiro, né? Tem que reverter um quadro extremamente adverso. Eu não arriscaria um palpite, porque é complicado, mas me parece que o São Lourenço leva uma vantagem muito grande nesse jogo de hoje e poderá o Cruzeiro cair fora dessa competição. Lembrando, né, um golzinho de São Lourenço complica demais a vida do Cruzeiro. Né? É verdade. Tu é a favor desse regulamento já antigo, né? Muita gente fala como se fosse novidade, mas é antigo já, da equipe que marca mais gols fora de casa se classificar, mesmo que o saldo seja o mesmo? Eu sou visceralmente contrário a esse formulismo. Veja bem, qual é a coisa mais importante dentro do jogo de futebol? A vitória. Independente do placar, é a vitória. Você ganha o jogo e perde a classificação. Isso é um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque o número de gols, o gol fora é qualificado, em casa não tem qualificação, e essa coisa do saldo termina se transformando mais importante do que a própria vitória. Mas eu queria aproveitar, Moreno, antes de passar para você, de mandar um grande abraço para todas as nossas atletas do futebol feminino da Ubra, em especial ao nosso treinador Bagé e o seu auxiliar, o Ruimar, que estaremos todos nós no domingo embarcando para Brasília, representando o estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Canoas e a instituição que é a Ubra, num campeonato brasileiro de futebol feminino da categoria adulta. Oxalá possamos trazer de lá, de Brasília, mais um título de campeão brasileiro da modalidade de futebol feminino, assim como já aconteceu o ano passado com o futsal masculino e como já aconteceu com o vôleibol feminino em Fortaleza em 2007. Portanto, estamos nós de parabéns e esperamos que a torcida forte dos nossos alunos acadêmicos da Ubra possam servir de incentivo para que voltemos no dia 26 de maio, lá de Brasília,
com o tão sonhado título de campeão gaúcho da modalidade feminina de futebol. E por este motivo, o professor Jober não estará aqui na próxima quarta-feira. Se Deus quiser, estará lá disputando, provavelmente, né, estará disputando as fases finais já da competição. Se Deus quiser, aí a Ubra trazendo esse título nacional do futebol feminino. Muito obrigado, professor, e te aguardo na outra quarta-feira. Na outra quarta-feira estaremos aqui juntos e batendo aquela bolinha maravilhosa com você, telespectador, que nos prestigia certamente com a sua audiência. Com certeza. Depois do programa, você sabe, lá no YouTube estará o Esporte na TV de hoje disponibilizado, assim como estão o dos outros dias. Muito boa noite a você e até amanhã.